Oi, pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula de gramática aqui pelo GTUSP. Então, como vocês sabem, eu sou a professora Bianca e ao longo desse ano a gente tem visto, então, nos vídeos um pouquinho sobre a gramática da língua portuguesa. E no vídeo de hoje a gente vai entrar no tema da sintaxe mesmo, né? Da parte da análise sintática, que é aquela parte em que a gente pega essas palavras, né? Que fazem parte aí cada uma de uma certa classe morfológica e a gente coloca essas palavras juntas em frases, em orações, para que elas se conectem, né, se liguem umas com as outras e criem um enunciado compreensível, né, criem uma frase, uma oração que tenha sentido. Então, a sintaxe, ela estuda isso, ela estuda essa interação entre as palavras, né, então, como que elas são colocadas juntas, né? Como que elas se relacionam, então, para ser sujeito, para ser complemento de um verbo e tudo, para fazer sentido numa frase ou numa oração. Tá? Então, a gente vai começar com a aula de hoje, vendo períodos simples, né? Que são formados por orações únicas, né? E depois, mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai falar um pouco dos períodos compostos, né? Que são um pouquinho mais complexos. Então, porque a gente tem várias orações juntas, né? Se interconectando, se interligando. Então, hoje a gente vai começar só com a parte do período simples, que é onde a gente vai ver, como a gente vai ver, então, os termos todos da oração. Então, vamos começar, né? Primeiro de tudo, acho que é importante, né? Não é uma coisa que vá ter uma questão sobre isso, mas é importante a gente saber diferenciar frase, oração e período, né? Diferenciar essas três coisas uma das outras, né? É importante a gente saber até para quando a gente fala de frase, se é sinônimo de oração, se tanto faz falar frase ou oração, né? E vamos entender, então, qual que é a diferença entre esses três termos. Começando com frase, então. A frase, gente, basicamente, frase é qualquer enunciado que seja compreensível para o meu interlocutor, que é aquela pessoa com quem eu estou falando. Então, basicamente, a frase é o menor conjunto de palavras possível, né, que forme um sentido. Então, como está aqui, a unidade mínima de comunicação. Então, eu tenho a possibilidade de formar uma frase com uma única palavra. Se essa única palavra, né, tiver um sentido, passar uma mensagem compreensível para o meu interlocutor, já é uma frase. Então, a frase, ela pode ou não conter verbos. E quando ela não contém verbo, a gente chama de frase nominal, que é a frase que só tem nome e não tem verbo. Tá? A gente vai ver um exemplo no próximo slide. A oração, ela já se diferencia da frase, porque a oração, ela precisa de um verbo, né? Ela precisa de um verbo, ou, é claro, de uma locução verbal, que como a gente viu, se você não viu a aula de verbos, veja, tá? Importante. Então, a locução verbal são dois ou mais verbos, né? Que a gente coloca junto para passar um único significado, né? Com um único significado mesmo que está ali. Então, a oração, basicamente, é essa frase, ou segmento de frase, que se organiza em torno de um verbo. Então, a gente vai até ver que a gente conta as orações pela quantidade de verbos ou de locuções verbais que aparecem ali, né? Então, veja, toda oração é uma frase, né? Mas nem toda frase é uma oração, porque as frases que não contêm verbos não podem ser classificadas como oração. Então, tem essa pequena diferença, tá? Para ser uma oração, precisa de uma forma verbal, mesmo que ela esteja oculta, como a gente vai ver. E o período basicamente é a frase, né, que está organizada em uma ou mais orações. Por quê? A gente pode ter períodos, a gente vai ver aqui que a gente pode ter períodos simples, que eles são basicamente a mesma coisa que uma oração, porque o período simples ele é formado por uma única oração, que nesse caso é chamada de oração absoluta, né? E a gente tem também os períodos compostos, né? Então, normalmente a gente fala período quando a gente tem ali uma frase longa, organizada em várias orações, né? Que é o mais comum da gente encontrar, né? Tanto da gente escrever quanto da gente ler. É difícil a gente ver orações simples, né? Orações absolutas. A gente normalmente vê esse encadeamento de orações que formam períodos, né? Que tem aí uma ideia, que passa uma mensagem para nós. E aí o período composto, então, ele pode ser formado por duas ou por mais orações encadeadas umas nas outras, tá? Então, vamos ver alguns exemplos disso. Aqui eu tenho dois exemplos de frases. O que eu tenho aqui? No primeiro exemplo, eu tenho uma palavra só, que é a palavra cuidado. Então, eu tenho uma frase, eu consigo formar uma frase com uma única palavra. Então, se eu falo cuidado para alguém, eu passo essa mensagem de
advertência, né? Eu estou chamando a atenção da pessoa para alguma coisa, eu estou dando um recado, eu estou realmente passando uma advertência, estou advertindo a pessoa. Então, veja, nesse caso dessas frases nominais, é muito importante a entoação, né, com a qual eu falo, ou seja, a forma como eu me expresso, né, a entoação mesmo que eu dou, se eu estou falando de uma forma mais exclamativa, mais animada, ou se eu estou me lamentando, isso é fundamental, né? A entoação que eu dou na fala é fundamental nas frases nominais para que o sentido seja corretamente compreendido. Então, aqui o cuidado, normalmente eu vou falar como um alerta, né? Cuidado, né? E aí é uma frase nominal, é uma frase de uma única palavra. E aí eu tenho aqui outro exemplo de frase nominal que tem 3 palavras, né? É um pouco mais longa, só que continua sem verbo. E aí continua sendo uma frase nominal. Então eu falo assim, nossa, que vestido lindo, né? Você entende que eu estou fazendo um elogio, que eu estou falando que o seu vestido é lindo. Só que aqui eu não coloquei, no caso, a forma verbal. Então eu estou elogiando, falando, nossa, que vestido lindo, né? Então aqui eu tenho 3 palavras que formam uma frase nominal. Então, frase sem verbo. Aí, veja só, nesse caso eu tenho aqui, ó, eu adoro chocolate. Nesse caso eu tenho também 3 palavras. Só que aqui já é uma oração, além de ser uma frase, né? É uma oração. Por quê? Porque eu tenho a forma verbal, eu adoro, né? Então, esse adoro, sendo verbo, já possibilita aí que seja chamado de oração. Aqui eu tenho um exemplo também de uma oração em que o verbo não aparece. E aí a gente pensa, poxa, pode ser uma oração, então, se não tem verbo? A questão é que tem o verbo, só que o verbo está elíptico, que é o verbo, na verdade, está oculto, ele não vem explícito aqui na oração. Por exemplo, então, na cabeça, aí olha só, eu tenho uma vírgula, tá? Isso aqui é muito importante. Na cabeça, vírgula, uma coroa de flores. O que essa vírgula faz? Essa vírgula, ela está justamente marcando a elipse do meu verbo. Ou seja, essa vírgula ela está como se substituindo o verbo. Ela está falando, olha, aqui, né, caberia um tempo verbal. Por exemplo, na cabeça trazia uma coroa de flores. Ou na cabeça tinha uma coroa de flores. Ou também no presente, na cabeça tem uma coroa de flores. Enfim, você meio que subentende aqui um verbo. Só que a pessoa deixou o verbo nessa frase, nessa oração, deixou o verbo oculto, elíptico. Mas nem por isso deixa de ser uma oração. Porque essa vírgula aqui, ela marca aí a elipse do meu verbo, que existe, só não está aparecendo. Então, é uma oração, apesar de não ter um verbo explícito. E aqui eu já coloquei uma oração mais longa. Veja, continua sendo uma oração só, porque eu só tenho uma forma verbal. Então, meus pais já viajaram para vários países da Europa, né? Mas então eu tenho uma oração longa, né? Um pouco mais longa, só que continua sendo uma oração simples, porque a gente tem só um verbo. Poderia ser uma locução verbal, por exemplo, se eu falasse meus pais já tinham viajado. Esse tinham viajado são 2 verbos, mas que têm um sentido único. Então, que passam um sentido só. Por isso que a gente fala que é uma locução verbal e aí também considera apenas uma oração. E aí, por fim, a gente tem um exemplo aqui de um período composto, né? Um período elaborado. Porque olha só quantos verbos aparecem aqui. Estive preocupada, né? É a minha primeira oração, né? Aí a gente tem aqui, porque não sabia, minha segunda oração. Aí tem, se ele viria, terceira oração. Opa, terceira. Aí tem aqui, e se comeria a carne, quarta oração, caso viesse. Eu tenho 5 formas verbais, então eu tenho 5 orações encadeadas aqui, formando um período único, né? Porque o que marca o final do período é esse ponto aqui, né? Que a gente chama de ponto final. Então, isso aqui é um período composto por várias orações. A gente está aqui com orações coordenadas, subordinadas, e a gente vai ver melhor isso nas próximas aulas, tá bom? Bom, então, basicamente, hoje, como a gente vai estudar o período simples, ou seja, a chamada oração absoluta, né, uma oração única, o que a gente quer entender na aula de hoje é quais são os personagens dessa oração, né? Quem são os protagonistas, né? Quem são os coadjuvantes? Quem são os termos da oração? O que compõe uma oração, né? Dentro de uma oração, a gente tem vários termos. A gente tem sujeito, a gente tem verbo, a gente tem complementos verbais, né? E é isso que a gente vai ver hoje. E aí depois, no período composto, a gente vai ter várias orações. Cada oração vai ter o seu sujeito, o seu predicado e assim por diante. Então, hoje a gente quer ver do que é composta ou do que pode ser composta uma oração. Então, basicamente, a gente tem 3 termos. Os essenciais, os integrantes e os acessórios, que a gente vai ver um pouquinho ao longo da aula de hoje. O que são os termos essenciais? Os termos essenciais
são sujeito e predicado. Eles têm esse nome porque eles são essenciais, né, como o nome já diz, a toda oração, quer dizer, eles precisam estar ali na oração, né, mas eles podem aparecer ocultos, tanto o sujeito, né, muito comum, o sujeito oculto, né, quanto o predicado, quando às vezes, como aconteceu ali no exemplo que eu dei no outro slide, o verbo, né, tá oculto, ele tá, o verbo às vezes, muitas vezes é o centro, né, do predicado, é o termo central. Então, essa parte central pode vir oculta também numa oração, muitas vezes. Mas sujeito e predicado, praticamente 100% das vezes eles aparecem. Claro, existem as orações sem sujeito, que a gente vai ver, mas eles são essenciais numa oração. Eles precisam estar ali, né, para formar a oração. Aí a gente tem também os termos integrantes. Os termos integrantes, eles são um pouquinho diferentes. Por quê? Embora eles não sejam essenciais para a formação da oração, né, eles podem ou não aparecer, mas quando eles aparecem é porque eles são indispensáveis naquele caso. Então, por exemplo, nem toda a oração tem objeto direto, né? Só que se o objeto direto está ali, é porque ele precisa realmente estar. É porque a gente tem um verbo naquele predicado que pediu esse objeto direto e que, por isso, ele está ali, completando o sentido daquele verbo. Então, embora eles não sejam essenciais, eles não estejam em toda oração, eles são integrantes, porque eles fazem um papel muito importante e indispensável nas orações em que eles estão presentes. Então, a gente tem dois tipos de termos integrantes, que são os complementos nominais, né, que completam os nomes, claro, e os complementos verbais, né, que vêm para completar um verbo. Complemento verbal tem objeto direto, objeto indireto, tudo isso a gente vai ver um por um hoje. Tem o predicativo do objeto e o agente da passiva, que a gente já viu um pouquinho na aula sobre verbos, quando a gente falou de voz passiva, e a gente vai ver de novo hoje quem é esse cara aí, agente da passiva. E, por fim, os termos acessórios. Os termos acessórios, eles são, como o nome diz, eles são quase sempre, né, realmente acessórios, ou seja, eles são dispensáveis. Eles trazem uma informação nova para a oração, só que aquela oração é dispensável, é acessória. Não precisaria estar ali quase 100% das vezes, né? Tem alguns casos que realmente o adjunto, às vezes adverbial, precisa estar ali para completar, às vezes, um verbo intransitivo, a gente vai ver. Mas quase sempre eles vêm como acessórios, ou seja, como termos que não precisariam estar ali. Estão trazendo uma informação nova, mas são dispensáveis. Então, a gente tem o adjunto adnominal, que é o que vem junto do nome, o adjunto adverbial, que vem junto do verbo, o aposto, né? E aí a gente tem o vocativo, que a gente vai ver que não é exatamente um termo da oração. A gente até coloca ele como termo acessório, mas a gente vai ver no final da aula que o vocativo, ele quase que não faz parte da oração, ele está isolado da oração, né? Mas a gente pode classificar como termo acessório e a gente vai ver hoje no final da aula. Então, esses são os termos todos que nós vamos ver na aula de hoje, né? Começando, então, com os termos essenciais. Bom, eu vou fazer uma pausa rapidinho, né? Para vocês digerirem, então, essa informação. E aí a gente já volta para falar de sujeito e predicado. Rapidinho.